Meus amores, tudo bem com você? Estamos aqui para falar de dinheiro, só que hoje não vamos falar de abundância de dinheiro apenas. Vamos falar por que você vive endividada, por que você vive endividado. Porque tem pessoas que nunca tiveram dívidas na vida, porque tem pessoas que têm tanta facilidade em fazer dinheiro e porque tem pessoas que têm tanta dificuldade em fazer dinheiro aqui no planeta Terra. Vamos falar apenas de dinheiro, beleza? Que é um grande buraco na vida da maioria dos brasileiros. Não é um buraco na vida do mundo inteiro, não, é um buraco enorme na vida dos brasileiros e isso tem relação com o sistema de crença deste país. Então eu vou colocar aqui para vocês as crenças limitantes, os cenários que fazem com que os brasileiros vivam com problemas e precisam ficar desesperados esperando que o governo ou as outras pessoas resolvam o seu problema e não consigam se autorresponsabilizar pela sua própria produção financeira, tá? Também vou dar exemplo para vocês de como fazer essa transmutação. Eu quero que esse vídeo vire uma série, então eu vou criar uma série falando sobre dívidas, falando sobre troca justa, falando sobre abundância e falando sobre dinheiro, para que vocês entendam de uma vez por todas o ciclo em que vocês estão envolvidos e coloquem um ponto final nessa negatividade, pelo amor de Deus. Então, eu fiz aqui uma lista de coisas que eu vou colocar nessa série. Esse é o vídeo 1. A gente vai começar falando, deixa eu pegar aqui, do problema no fluxo de dar e receber dinheiro, né? Da galera que tem muita dívida. Mas eu quero falar muito mais, né? Eu quero falar sobre o ego de compensação, que é aquela pessoa que precisa ficar provando que ela tem valor, né? Ela tem que provar para as pessoas que ela consegue, provar para as pessoas que ela pode, e por isso ela vive endividada ou ela vive se ferrando. Ela faz para provar para o outro, então mesmo que ela consiga dinheiro, ela consegue dinheiro com muito sofrimento, muita dificuldade, e isso está completamente desalinhado com a fonte, e eu vou explicar para vocês o porquê disso. Herança inconsciente, ó, na minha família sempre faltou, então aqui para mim, pra gente é sempre difícil, para minha família é normal ter dívidas. Isso também tem relação com o ego, não tem relação com você. Um ser divino, conectado com a fonte. Você tem que se libertar do ego. Então a gente vai falar sobre isso nessa série sobre dívidas. Culpa por receber. Não posso ter sem sofrer. Para eu conseguir dinheiro tem que ser sofrido, tem que ser difícil. Eu não posso me divertir, eu não posso respirar, porque as coisas têm valor, né? Tem que ter valor. E aí você troca a sua vida, o seu chi pelo dinheiro. E aí você é escassa, você é escasso, você é pobre. E não é assim que a gente tem que fazer. Não é dando a sua vida em troca de dinheiro que você vai ter resultado. Não é. Dinheiro é uma frequência vibracional. Te ensinaram errado. Colocaram um bando de besteira na sua cabeça, e nessa série eu quero, com você, eliminar de uma vez por todas esse bando de besteira que colocaram na sua cabeça. Tá? E vai ser gratuito, porque quanto mais gente abundante neste planeta, mais rápido a gente faz a transição planetária,
porque mais felizes ficaremos e a energia, a frequência da felicidade vai nos levar a mais felicidade ainda. Então esse é o meu objetivo aqui com vocês. Outra crença é o tal do merecimento, né? A falta de merecimento. Eu não valho tudo isso. Então eu nasci para ser empregado, não nasci para ser patrão. Vocês já devem ter escutado esse tipo de coisa ao redor de vocês. Cara, deu, chega. Não dá para falar isso mais, não dá para ouvir isso mais, não dá. Fuga da escuta interna. Eu não quero olhar para mim mesma. Eu não olhando para mim mesma, eu não escuto as minhas crenças, eu não escuto as besteiras que eu falo, eu não escuto como eu penso bobagem sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre troca o dia inteiro. Então, se eu não olho para mim, eu penso um bando de asneiras sobre mim e eu continuo vivendo na merda. Tem que acabar isso, pelo amor de Deus. Hoje vamos falar sobre o desequilíbrio do dar e receber. Então eu vou deixar para a continuação do vídeo. Também vamos falar sobre a associação espiritual negativa com o vil metal. O dinheiro é impuro. A igreja pode colher o dízimo e os pastores e quem trabalha na igreja pode ser muito rico. Mas as ovelhas não. As ovelhas têm que pastar para conseguir um lugarzinho no céu, né? Mas eles que também são humanos, que também são iguais a nós, eles não. Eles já têm a conexão com a riqueza da fonte, eles conseguem, entendeu? Eles podem, eles são incríveis. Então, Vaticano, que a gente já conhece, tudo é de ouro, não é verdade? Mataram por ouro, destruíram por ouro, fizeram o que fizeram por ouro. E as nossas outras igrejas, que são, na realidade, fonte de renda e não tem nada a ver com espiritualidade, é um absurdo, uma bobajada pior do que a outra, utilizando o nome de Jesus, o nome de Deus, Alá, sei lá o que, para roubar dinheiro de pessoas que não têm consciência, que não sabem o que estão fazendo, porque não expandem a sua energia, não expandem a consciência. Enfim, vamos falar sobre isso depois. Vício em adrenalina e vício em drama. Sim, você pode ser viciado em problemas. Quando você tem dinheiro, teoricamente, os problemas da Matrix acabam. Então, como você tem um vício em ter problemas, em liberar cortisol, em ter uma vida muito dramática, o que acontece com você? Você necessita ter problemas financeiros. Porque daí você pode chorar para sua galera, você pode ter um grupo de reclamação do WhatsApp, você pode sempre estar se fazendo de vítima, de coitadinho, não é? Pedindo esmolas por aí, esmola energética, esmola financeira, pode ficar falando mal de patrão o tempo inteiro, pode ser CLT e ficar falando mal de todas as empresas. Então você tem uma vida baseada nesta sofrência. Isso existe também, meu amor, e a gente vai desmascarar você em breve, tá? Não fica bravinha, nem bravinho com mamãe, mas eu vou desmascarar você vai ver, tá? Desalinhamento vibracional com o trabalho. Você não entende que o trabalho, né, ele deve ser algo que você faz por prazer, por alegria, não simplesmente para sustentar uma vida medíocre. Você precisa e deve utilizar a energia da criação, a energia da fonte
para realizar o seu espírito na matéria por meio do seu trabalho. E aí você acha que trabalho só serve para sua subsistência. Então o que você faz? Além de xingar as pessoas que são empreendedoras e que são donas de empresas e que tem um monte de vaga, né, para você que não quer criar, para você ir lá vender o seu tempo. Além de você xingar essas pessoas, você também não quer descobrir uma forma de usar a cocriação consciente para trabalhar, para fazer dinheiro. Você não quer usar a sua criatividade e a sua luz para criar dinheiro. Quem que tá nesse balaio? A galera que, por exemplo, vem até aqui os meus vídeos para ficar falando mal de mim, porque eu gravo para o YouTube e ganho dinheiro com isso, porque eu vendo o meu cérebro para ensinar trading no mercado financeiro, porque eu vendo o meu cérebro para ensinar vocês a ter empresas lucrativas, a fazer negócios, a trabalhar no digital, porque eu ensino vocês a transmutar sombras e eu cobro por isso. Então, esse tipo de gente que vem aqui, né? Ou essas pessoas que eu já falei para vocês que trocam a sua energia, né? A sua energia vital por dinheiro. Então, elas precisam trabalhar em algum lugar que outra pessoa criou para que elas consigam sustentar a sua vida. Então, elas trocam a sua energia de vital por dinheiro. Elas não criam e, a partir disso, produzem dinheiro. E aí é sofrido, é difícil, é complicado, porque você está fazendo uma troca injusta. O seu tempo de vida, a sua energia não vale um saláriozinho qualquer. Mas você não sabe disso. Você não busca entender isso. E aí, complica. Complica para todo mundo, inclusive para mim, que estou aqui do outro lado. Beleza? Complica para todo mundo, porque daí, ó, o nosso planetinha não sobe, não evolui. A gente fica aqui esperando você acordar. Beleza? Então, bora evoluir, porque eu também quero que a transição planetária aconteça para ontem. E também vamos falar da frequência antiga da Terra, que é uma frequência tipo, é normal ter dívidas. Sabe o que eu escutei a minha infância e adolescência inteira por parte do meu pai? O meu pai falava assim, meu padrasto falava assim: devo e não nego, pagarei quando puder. Ele sempre falou essa frase dentro da minha casa. E eu, Larissa, sempre achei essa frase um absurdo, uma vergonha. Eu não entendia como ele conseguia fechar os olhos e dormir, sabendo que ele estava em dívida, que ele não negava que ele tinha dívidas e que ele pagaria quando pudesse. E uma vez eu perguntei o seguinte para ele: pai, por que você repete isso sempre? Qual que é o tesão que você tem em ficar repetindo essa frase? Como que você consegue dormir sabendo que você deve para tanta gente? Porque se você deve para as pessoas e se a pessoa fez um trabalho e ela depende de receber esse dinheiro para comprar comida, por exemplo, você está prejudicando essa pessoa. Você está devendo para ela, você está prejudicando essa pessoa. Ela não está conseguindo se alimentar. Ela pode estar passando fome porque você deve para ela. E aí ele falou assim: não. Para essas pessoas eu não devo. Eu devo para pessoas grandes, que também devem para mim. Então, devem para mim, aí eu fico devendo para os outros. Mas para essa galera que precisa do salário mínimo para comer, por exemplo, eu não devo para ninguém, certo? Então, o que eu descobri depois que ele morreu, o que a gente descobriu que ele fazia?
Ele fazia empréstimo no banco, aí ele ficava devendo para o banco. Ele fazia empréstimo para de agiotas, que eram clientes dele, né? E aí ele ficava devendo para esses caras. Então ele emprestava dinheiro para fazer negócios, ele emprestava dinheiro de gente rica. E aí ele ficava falando que ele devia e ia pagar quando pudesse. Ele, com essa estratégia dele, inclusive, ele conseguiu crescer bastante financeiramente. Ele pegava dinheiro emprestado e aí ele fazia um negócio rentável e ele sempre pagou todos os funcionários dele. Ele tinha acho que 20 funcionários, tinha uma cacetada de funcionário. Ele dava dinheiro para todo mundo, ele era o banco da família quase inteira, tanto que quando ele morreu, os meus irmãos ficaram com a herança, né? Eu saí da herança porque ele era meu padrasto, então eu não achei justo eu participar da herança, eu saí fora. E os meus irmãos dividiram uma boa grana, uma bolada, por causa da forma como ele fazia para movimentar o dinheiro. Então ele contraía dívidas para ele crescer na vida dele e ao mesmo tempo para ele pagar os funcionários e ajudar a família. Então, ao mesmo tempo que ele era escasso, ele era abundante. E assim, uma doideira o que ele fazia, né? E aí, antes dele morrer, ele já estava sentindo que ele ia embora, e aí ele foi se organizando para deixar a minha mãe e os meus irmãos, filhos dele, com dinheiro suficiente para que eles não se preocupassem, né? Para que eles conseguissem se virar. Ele deixou patrimônio para a galera. E quando eu ouvia isso, eu tinha 12 anos, 13 anos, e eu ficava assim, tipo, abismada. E aí, eu lembro quando eu era pequena, eu sentava com ele e falava: pai, não tem como você ganhar o dinheiro que você ganha, a gente ter a vida que você tem, e você falar que você tem dívidas, porque eu não conseguia ver como que uma pessoa que tinha tanta coisa, tantas facilidades, poderia ter dívidas. Eu não conseguia entender. E aí eu sentava com ele, adolescente, criança, adolescente, e tentava organizar com ele a vida dele para que ele não se sentisse pressionado do jeito que ele sentia. Tanto é que ele morreu de infarto fulminante. E o que significa morrer de infarto fulminante? Pressão demais, excesso de pressão. Ele sustentava tanta gente, que vocês não fazem ideia a quantidade de gente que ele sustentava, que era cabide de emprego, que ele não mandava embora porque sabia que ele tinha que a pessoa trabalhava lá e a pessoa só tinha aquele dinheiro e ele não podia mandar embora, porque senão a pessoa, né, ele tinha uma super dificuldade de mandar as pessoas embora, porque ele sabia que a pessoa não ia encontrar um outro emprego, não ia atrás de outra coisa e tinha família para sustentar, então ele não mandava embora. Então, assim, o meu pai, ele foi a pessoa mais abundante e mais escassa com a qual eu convivi, que tinha essas duas energias ao mesmo tempo. E ele me provou que o coração bom e que a intenção positiva e tentar a maioria do tempo fazer o bem para si mesmo e para os outros, né? Fazer o bem para o coletivo é sempre mais importante, e que isso é sempre recompensado, porque essa energia, ela é sempre recompensada. E aí, o que ele fazia com esses amigos dele que ele pegava dinheiro, né? Eles trocavam serviços. Então, mesmo parecendo que ele estava devendo, ele nunca estava devendo, porque ele sempre trocava serviços, trocava conselhos, ele resolvia a vida dos amigos. Então, ele pegava o dinheiro,
Mas querendo ou não, ele resolvia a vida de todo mundo, porque ele era advogado e contador. Aí ele resolvia problema de imposto de renda, né? Ele melhorava a empresa estrategicamente, daí a pessoa não precisava pagar tanto imposto de renda sem necessidade, porque tinha outro contador que não tinha conhecimento. Então ele estudava a vida, né? A vida da empresa da pessoa e fazia com que ela pagasse menos impostos e tivesse sempre de acordo com a lei, mas sempre pagando o mínimo necessário, porque senão a empresa não consegue girar. Então eu sempre vivi dentro dessa dualidade, né? E aí eu via a minha mãe, a minha avó, como eu já contei para vocês, com tanta dificuldade de fazer dinheiro, as mulheres da minha linhagem, com tanta dificuldade, da minha linhagem materna, com muita dificuldade de fazer dinheiro, porque elas tinham essa crença de que era difícil, que o dinheiro era difícil, que para a mulher dinheiro é difícil. Elas não se sentiam mulheres de valor, elas na cabeça delas, a mulher não tem valor. Então elas relacionavam o valor com o dinheiro, que elas tinham que ter um nome, que elas tinham que ter uma faculdade, que elas tinham que ter uma autoridade para conquistar dinheiro, certo? Então elas tinham um monte de crença, um monte de coisa que não fazia o mínimo sentido. E eu, que desde pequena observei toda essa galera, nunca entendi. Não entendi porque elas achavam que elas não tinham valor, porque para mim elas eram incríveis. E eu via, né, muita possibilidade de fonte de renda para elas, e elas não conseguiam enxergar. Elas mesmas não enxergavam. Elas só enxergavam, tipo, um caminho. Só se eu estudar, minha mãe, por exemplo, só se eu estudar, eu vou conseguir fazer dinheiro. Se eu fizer qualquer outra coisa, não vale. Então ela costurava, ela cozinhava, ela trabalha com plantas, ela é uma maga das plantas e ela não fazia dinheiro com isso. Não fazia, simplesmente não fazia. Ela tem uma mão para planta que ela encosta na planta e ela é uma abundância infinita. E ela faz tudo com prazer, com amor, você vê que é uma cocriação consciente mesmo, e ela não trabalha com isso. Ela não aceita, ela acha que não tem valor. Não tem valor. Ela acha isso. E não tem Cristo que enfia na porra da cabeça dela o contrário. Ela fez, se eu não me engano, 3 faculdades diferentes, porque ela acredita piamente e vai morrer assim, já tem quase 70 anos, então não tem Cristo que arranca isso da cabeça dela. Eu já tentei, não tem. Ela vai morrer acreditando que ela só tem valor se ela tiver uma linha acadêmica, se ela for doutora, se ela for alguém. Então ela não acredita que o dom dela tem valor. E eu nasci dela. E eu acredito que tudo que eu faço aqui para vocês, por exemplo, tem valor. Esse é o meu dom. Eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom, eu acredito nisso, que eu tenho o dom de pegar coisas muito difíceis, muito complexas e traduzir de uma forma fácil para eu entender. E aí depois que eu entendo, eu deixo ainda mais simples para as pessoas entenderem, e eu gosto de contar para todo mundo. E eu acho que isso é um dom, né? É um dom. Eu arranjo negócio para um monte de gente de graça, eu dou ideia de graça para a galera toda. E eu acho que isso é um dom, né? E eu trabalho com isso também, né? Eu ajudo as pessoas a organizar a empresa, né? Eu dou ideias de negócio para as pessoas. E eu acho que isso é a minha conexão com a fonte. É a minha criatividade. Isso é dom, isso é criação. Eu tô me conectando com a fonte por meio da minha alegria e tô puxando essa energia. E a minha mãe que me gerou não enxerga isso. A minha avó não enxergava isso.
nela mesma. Ela fazia um pão que era a coisa mais maravilhosa. Eu falava, cara, você tem que vender isso pro mundo inteiro. Você tem que patentear essa receita. Isso é incrível. E ela achava que era nada. Nada. É aí que tá, entendeu? Essa matrix onde vocês foram criados, que fazem com que vocês não sintam que a vida de vocês, que a energia de vocês, que vocês têm valor. E aí, as trocas não são justas. E tem gente que acha o contrário. Tem gente que se acha a última bolachinha do pacote. Então acha que ela merece mais do que ela dá. Então, vocês conhecem essas pessoas. E aí essas pessoas, elas se enfiam em dívidas monstruosas, porque elas dão muito pouco, elas alavancam muito e elas não produzem o suficiente, elas não trocam o suficiente para o tamanho da alavancagem que elas fazem. E aí elas ficam em dívidas enormes. Era o que eu achava que o meu pai fazia. Mas o meu pai fazia isso. Até eu sair da casa dele e ir embora, eu imagino que ele fazia isso, porque ele vivia muito estressado. Ele vivia muito nervoso. Aí eu saí da casa dele e eu comecei, e eu e meu marido, a gente começou a construir um patrimônio, né? E aí ele começou a se interessar muito pela forma como a gente estava fazendo e construindo aquele patrimônio. Então ele sempre sentava com o meu marido, sempre sentava comigo, e ele era meu contador, e ele via o dinheiro entrando na minha conta. E aí ele sentava com a gente para conversar com a gente, para escutar da gente como é que a gente fazia, como é que a gente manejava. E aí, nos últimos 10 anos da vida dele, ele virou um investidor. Aí ele começou a pegar o dinheiro que ele emprestava e acabava fazendo um bando de besteira. Ele começou a pegar o dinheiro e investir, escalar, multiplicar. Então, assim, no final, ele foi embora cheio de patrimônio. E ainda deixou um monte de coisa para os meus irmãos. Não um monte de coisa. Porque nos últimos 10 anos ele entendeu, né? Observando a forma como eu e o meu marido, que a gente foi os primeiros milionários, multimilionários da família. Então ele observou a forma como a gente movimentava dinheiro, como a gente fazia o dinheiro. Então ele observou aquilo e começou a colocar na vida dele. E aí ele virou um investidor, né? E foi muito legal participar disso tudo que ele fez. Foi muito legal, porque ele virou a chave. Ele já era próspero, porque ele ajudava muita gente, né? E ele fazia trocas justas. Mas depois ele começou a respeitar o fluxo do dinheiro. Ele parou de dever e começou a produzir. Então ele tinha mais produção do que dívidas. Isso foi genial de ver, porque ele entendeu uma nova forma de movimentar o dinheiro. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa playlist sobre dívidas. Chega de dívidas. Vamos acabar com isso. Acabou. Não tem a mínima necessidade de você ter dívidas. Chega. Acabou. O planeta Terra é abundância. Olha para fora, olha para a natureza. Olha para a abundância da natureza. É neste ambiente que você vive. Chega de escassez. Chega. Chega. Então eu quero você comigo nessa playlist. Combinado? Assistam as aulas quando eu subir, porque eu não sei até quando essa playlist vai ficar gratuita. Então assistam as aulas.
e vamos sair da dívida, da escassez, de uma vez por todas. Combinado? Olha, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link do meu grupo das deusas, para que vocês entrem e não percam nenhum vídeo dessa playlist. Tá combinado? Tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Até lá. Tchau, tchau.